Fala galera, aqui é o 105 Developers e hoje nós vamos falar sobre um livro muito massa que eu li recentemente. Eu não diria que é assim uma leitura obrigatória, mas é um livro muito bacana e muito reflexivo, que é o Clean Coder, do famoso Uncle Bob. Basicamente esse livro, ele não é um livro técnico, tá? Ele trata da parte comportamental. E nesse vídeo eu trouxe aqui o meu top 4 dos itens que eu achei mais interessantes desse livro, que mais me fizeram refletir. Então se liga nessa e cola na grade. Então galera, vamos começar aqui com a minha lista com 4 itens sobre o que eu achei mais interessante nesse livro. Então vamos lá, o meu primeiro item da lista é profissionalismo. Talvez seja o item que eu mais fiz anotações sobre, e ele realmente expõe muitos pontos que fazem a gente refletir. Como eu disse, nada que ele fala é escrito em pedra, e nem 100% das coisas que eu vou falar nesse vídeo eu concordo integralmente, porém são coisas que meio que me fizeram refletir, sabe? Então vamos lá, dentro de profissionalismo, coisas que ele comenta que me fizeram pensar. Primeiro ponto, ele fala que um profissional de verdade, ele tem responsabilidades. E quando ele diz responsabilidades, ele é bem criterioso quanto a isso, bem direto. Ele fala, um exemplo prático é o seguinte: você implantou um bug em produção, esse bug deu um prejuízo de $5.000 para sua empresa. Para ele, um profissional teria que tirar do bolso $5.000 para ressarcir da empresa, porque ele é um profissional. Esse é um dos pontos que eu não concordo, assim, e é meio triste, mas é uma coisa que te faz pensar, né? Te faz pensar 2 vezes antes de implantar alguma coisa, testar muito bem, né, as coisas, para não deixar passar nada, porque o famoso senso de ownership que todo mundo fala. Eu acho que isso reflete um pouco, né? Então um prejuízo que é da empresa, teoricamente teria que ser um prejuízo seu. Eu acho que é nesse sentido que ele fala. Cuidado com as suas entregas. É muito próximo do outro item, mas é no sentido de quando você for entregar algo, tenha certeza que você não está danificando outra coisa. Você está corrigindo uma coisa, mas você não pode danificar outra. E isso puxa um tópico muito importante, que ele é bem chato quanto a isso. QA não tem que encontrar absolutamente nada de bug. É óbvio que isso é muito difícil, né? Beira o impossível, né? A gente sabe como são os sistemas. Porém, o que ele quer dizer com isso é o seguinte: se o QA abrir um bug, você não tem que ficar de boa com isso. Você tem que ficar, de certa forma, surpreso. Você tem que ter entregue um código, um software, que você tenha testado a ponto de você falar, pra mim, esse cara não tem bugs. Então, se quer achar alguma coisa, vai ser uma surpresa pra mim. Então, teoricamente, QA não tem que achar nada. Cobertura de testes. Aí, quantos vocês imaginam que esse cara pede? 100%. Nada de 75%, nada de 80%, nada de 90%. Para ele, o ideal é 100% de cobertura de testes unitários. Isso faz muito sentido com o que ele disse, com o que eu falei no item anterior, que é, se QA não tem que entregar nada, não tem que encontrar nada, né, nenhum bug, então você tem que garantir que seu código funciona. Como que você garante isso? Testando. Então é óbvio que você pode testar rodando, né, no testes manuais, apesar de não serem ideais, mas o ideal, até para você ter uma cobertura de retrocompatibilidade de código, se for fazer alguma alteração qualquer, é ter uma cobertura muito próxima, mesmo de 100%, nada de 90%, 75%, se liga nessa. Outro ponto que aí deu um pouco o que falar, eu até entrei numa discussão que eu digo é de forma saudável no meu trabalho, que é o seguinte: ele fala que a empresa, se ela te mandar para algum congresso, conferência, curso, qualquer coisa do tipo, na verdade ela está te fazendo um favor. Não no sentido que ela não tem interesse, mas é no sentido que ela não tem obrigação. Você, como profissional, já deveria saber fazer todo o seu trabalho. Então a empresa, ela não tem que zelar pela sua manutenção de conhecimento, você tem que zelar por isso. E isso puxa um outro tópico que ele colocou, que é o seguinte: você não deve considerar que você tem 40 horas de trabalho semanais. Ele fala que você tem que considerar um mínimo de 60 horas, onde 40 horas são para trabalhos da empresa e 20 horas são para manutenção do seu conhecimento, leituras e outras coisas que possam vir a agregar na sua profissão. Aí você fala, nossa, mas 20 horas semanais, cara? O cara chapou o globo, né? Aí, na sequência, ele faz uma matemática muito simples.
20 horas semanais. Você tem 7 dias na semana, porque não é só de segunda a sexta que você vive, né? Enfim, isso dá, em média, arredondando, 3 horas por dia. Então vamos supor que você vai de transporte público para o trabalho. Você leva 1 hora indo e 1 hora voltando. Mesmo que você vá de carro, porque você pode ouvir um podcast. Mas nesse período você pode ler um livro, você pode estudar alguma coisa, você pode ouvir um podcast, principalmente se estiver dirigindo, né? Não tentem ler enquanto dirigem. Não acho que é uma boa ideia. E então só aí já foram 2 horas do seu dia, que você precisava das 3. Aí você lê alguma coisa na hora do almoço, fechou, 3 horas por dia. Aí você fala, nossa, mas eu vou gastar meu tempo com isso, eu podia estar fazendo tanta outra coisa. Para quem ainda não se convenceu com essa matemática, ele faz uma conta que é o seguinte, vou até colar aqui, ó. Você tem 168 horas na semana. 40 horas são para o seu emprego, 20 horas são de estudo e 56 horas são para o seu sono, considerando 8 horas por dia de sono. Isso tudo faz sobrar ainda 52 horas na semana, que é, em média, 7 horas por dia, cara. Você ainda tem 7 horas do seu dia para fazer qualquer coisa que você queira, para ir na academia, para tirar um cochilo, para assistir sua série favorita, para sair com a sua namorada, para fazer qualquer outra coisa. Então, assim, olhando por esse prisma, as 20 horas não se tornam mais uma coisa tão absurda assim. Item número 2 da lista: saber dizer não. Cara, quantas vezes a gente já não cedeu a uma pressão de gerente nosso? Putz, tem que entregar até sexta. Pô, não, mas eu entrego só quarta que vem. Não, precisa ser essa sexta. Pô, beleza, eu vou ver o que eu faço. Cara, um profissional, ele mantém a sua posição. Ele tem que saber o que ele está falando, então ele pode e deve manter a sua posição. Ele até faz uma comparação. Ele fala, cara, escravos não tinham esse direito. Eles não podiam dizer não por causa da condição que eles estavam. Você, como profissional, você pode e deve dizer não. Certo? É uma responsabilidade. Junto a isso, ele fala também, não crie falsas esperanças. Então, quando você desiste de dizer não, você fala, não, tá bom, eu vou tentar fazer 1 hora extra, que é um recurso que muita gente utiliza, inclusive o chefe muitas vezes sugere. Ele fala, cara, vai valer a pena o esforço? Vai valer a pena o estresse que você vai passar? Será que não vale a pena você conversar com seu chefe, fazer uma entrega um pouco mais fracionada, modificar a entrega da sprint, se for o caso, ou entregar uma parte do sistema que ele está precisando urgentemente e o resto até a quarta-feira que você precisa? Então ele fala para a gente tomar muito cuidado na hora de ceder pressão. Então sempre manter a posição, certo? E ao mesmo tempo, já puxando o terceiro item da lista, dizer sim. Ele é muito claro quando ele diz, quando você diz sim, você está assumindo um compromisso. Então, quando você diz sim, a parada é séria, você não pode se dizer sim para qualquer coisa. Então, quando ele diz sim, ele fala, diga, seja honesto e faça. Então, você não vai dizer sim para qualquer coisa, você tem que pensar muito. E é óbvio que, voltando um pouco no item anterior, a gente não quer dizer não. É óbvio que a gente quer poder dizer sim. O lance é a responsabilidade, lembrar que você carrega uma responsabilidade. Outro ponto sobre dizer sim é só diga sim sobre coisas que você mantém controle, que você tenha o domínio sobre aquilo e controle. Então você não pode jamais dizer sim se a sua atividade depende da atividade de fulano, porque você não tem controle sobre o trabalho dele. Então sempre tendo isso em mente. E agora, para finalizar, o quarto item, tempo. Saiba gerenciar o seu tempo. Ele é taxativo quando ele diz, um profissional tem que saber gerenciar o seu tempo, e um exemplo que ele dá é que um profissional pode e deve abandonar reuniões não produtivas, que fugiram do tema ou que ele não agrega para a reunião. Então isso é um tema muito que você fica meio assustado, você fala, pô, mas como é que eu vou levantar e sair da reunião? É lógico que ele fala para você meter o louco, né? Falou galera, valeu, falou, valeu. Não é assim, obviamente, você educadamente espera um momento propício e se retira da reunião. É uma atitude extremamente profissional. E é engraçado porque uma semana ou 2 antes de eu ler esse livro, eu tive uma reunião com o CTO da minha equipe, né, da minha empresa no caso, e ele disse exatamente a mesma coisa. Ele falou exatamente assim, eu espero que cada membro dessa sala abandone uma reunião se julgar que ela não está sendo produtiva. Eu quero e espero isso de vocês. Então é muito sobre o tempo, né? O tempo gasto. A famosa reunião que poderia ser um e-mail. Ou a reunião que ninguém sabe o que vai falar e só não sai nada produtivo.
Outro ponto que ele fala também é ter um planejamento diário. Então, antes de começar seu dia, tenta separar um período assim na manhã para organizar as suas tasks, o que você pretende fazer, mesmo que você não consiga cumprir 100%, para você ter um direcionamento, para você não sair tipo, putz, comecei a ver um código aqui, parei para ver um bug lá e depois comecei a fazer uma feature Y. Aí no fim você não termina nada e se lasca. Então tenha um planejamento claro. Hoje, o que eu vou fazer? O que eu consigo fazer hoje? Implementar a feature tal, fazer bug tal, colaborar com a minha equipe, fazer um pair programming e etc. Então isso é fundamental. E uma dica que ele dá, não é algo que ele criou, né? Eu acho que talvez muitos de vocês já conheçam, é usar a técnica Pomodoro. Como que é essa técnica? Basicamente você mede seu desempenho em tomates, por isso que é o Pomodoro. E onde cada tomate, que ele chama, dura 25 minutos. O que seria um tomate? Durante 25 minutos você evita qualquer tipo de trabalho paralelo, leitura de e-mails, WhatsApp, colega do lado, etc. Bota o fonezinho ou o que você preferir e foco em uma task. Não precisa ser necessariamente codificar. Isso serve para qualquer tipo de profissão que você tem. Então foca por 25 minutos. E por que 25 minutos? Porque ele fala que 25 minutos é um tempo em que uma interrupção, é difícil uma interrupção ser tão importante que não possa esperar 25 minutos. É claro que vão ter as urgências, onde você pode e deve abrir mão desse período, né? Largar no meio, mas no geral você trabalha 25 minutos focado. Depois desses 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos. Levanta, vai tomar uma água, pega um café, vai no banheiro, responde e-mail, responde WhatsApp que tiver, liga de volta e volta. E a cada 4 tomates, a quarta pausa em vez de 5 minutos, você faz uma pausa de 30 minutos, que é uma pausa longa para você resolver algum outro problema paralelo, problemas menos importantes, ou fazer qualquer coisa que você precise. E isso funciona muito bem. Eu testei recentemente e eu indico, é muito massa. Não precisa ser, nossa, eu só vou trabalhar assim. É mais para você organizar aquelas tasks mais delicadas, que você precisa mais de foco. E isso ajuda assim 1000% a sua produtividade. E é isso aí, galera. Esse foi o meu top 4. Na verdade, não bem um top 4, né? Os 4 itens que mais me chamaram a atenção dentro desse livro. Se você tem curiosidade, achou interessante os tópicos abordados, eu aconselho a leitura. Ele é um livro muito bacana, ele faz você pensar muito na sua carreira, nas decisões que você está tomando, qual o caminho que a sua carreira está tomando, para saber se você é ou não um profissional. Como eu disse, nada que ele escreveu aqui é escrito em pedra e ele não é dono da verdade. Porém, são itens, né, são tópicos que fazem você pensar e muito. Eu acho isso muito benéfico para a nossa carreira. Então, se achou bacana, vai lá. Quem quiser emprestar e me conhecer, pode me pedir. Esse livro tem a versão, vale a pena dizer, né, que ele tem a versão em inglês, que é o Clean Coder, e a versão em português, que é a que eu tenho aqui, que é o Codificador Limpo. Você acha na maioria das livrarias. Se eu não me engano, esse aqui eu comprei na própria Saraiva. Então é um livro bem acessível, ele não é caro e nem é muito grande. Então é uma leitura muito simples, que você lê ali uns 2-3 dias no ônibus, assim, você mata esse cara aqui e é muito bacana. E é isso aí, se você gostou, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para saber de novos vídeos no canal. É isso aí, falou!